Estamos agora na nossa última aula. Que privilégio que você esteve comigo, acompanhou, né? E, e que bom que, se de alguma maneira essas aulas puderam servir você, puderam ajudar você no seu entendimento sobre adoração, no seu entendimento sobre a importância de construirmos uma cultura de adoração na igreja, né? Então, veja. Até aqui, na primeira aula, nós conversamos sobre sermos intencionais, sobre realmente fazermos coisas para que uma cultura de adoração seja construída na igreja. Mas é óbvio, gente, eu não estou falando que a gente faz isso na força do braço, tá certo? Por favor, não confunda, não é? É só Deus que pode produzir. Na verdade, Deus já fez, não é? Tudo que nós precisamos para adorar ao Pai, para nos achegarmos à sua presença, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, se a gente for, claro, para a teologia, para a doutrina, a gente vai aprofundar muito mais essa conversa, não é? Mas não é o meu objetivo com essas aulas aqui. Essas aulas estão sendo um pouco mais didáticas e práticas sobre a cultura de adoração na igreja. Então, Deus já fez tudo. É o Espírito Santo que nos faz sensíveis e nos faz capazes de discernir a presença de Deus num lugar, não é? Que nos conectam à presença de Deus num lugar. Então é óbvio, gente, é Deus que constrói, por fim, não é? Uma cultura de adoração numa igreja. Mas, assim como várias outras coisas, Deus escolheu fazer isso em parceria com o homem, em parceria conosco. A própria igreja em si é uma parceria, não é verdade? A igreja é uma instituição divina, uma instituição formada no poder do Espírito Santo, mas que acontece através de ações humanas, minha, sua, de tantos irmãos em Cristo, né? Somos nós que somos os tijolinhos dessa edificação, ou os membros desse corpo, como você quiser chamar. Existe uma parte que é nossa. Então, na parte que é nossa, na parte que nos cabe, podemos fazer sim e devemos fazer sim algumas coisas para construir uma cultura de adoração na igreja. Falamos da importância da equipe de louvor entender o seu papel. Falamos da importância de termos ministros de louvor bem treinados, capazes naquilo que fazem, não é? Que são artisticamente capazes, que são teologicamente ou doutrinariamente capazes, que amam suas igrejas de verdade. Falamos também sobre a importância do repertório que a igreja canta. É uma importante termos repertórios equilibrados, não é? Entre coisas com conteúdo, mas ao mesmo tempo artisticamente poderosas. Coisas antigas, mas também coisas novas e também coisas autorais. Todo esse esforço que a igreja precisa fazer, ou que as pessoas que decidem por que tipo de música ser cantada na igreja precisa fazer. Mas agora, nessa última aula, eu quero dizer que construir uma cultura de adoração na igreja não depende exclusivamente do pastor, não depende exclusivamente da equipe de louvor, não depende exclusivamente dos ministros de louvor, mas depende da igreja como um todo. E eu vou explicar, talvez de uma forma prática, como que isso funciona, não é? Veja, constantemente eu estou encorajando a equipe de louvor que eu lidero a não liderar louvor apenas na plataforma, mas também liderar louvor quando eles não estão escalados, quando eles estão lá no meio da igreja, adorando lado a lado com seus irmãos em Cristo. Não é? Porque uma equipe de louvor que só sabe adorar na plataforma, ela está prestando um serviço muito ruim para a igreja. Porque quando ela é visivelmente vibrante na plataforma, mas ao mesmo tempo visivelmente apática no meio da igreja, ela está dizendo para a igreja que só é possível ter uma experiência de adoração na plataforma. Ou seja,
Elas nunca poderão alcançar esse tipo de experiência com a presença de Deus. Ou pior, eles estão dizendo que aquilo que eles fazem na plataforma é apenas um personagem, é apenas uma performance, não é? Que não tem a ver com a vida delas comum, não tem a ver com aquilo que elas são, não é? E isso não vai construir cultura de adoração na igreja, muito pelo contrário. Isso vai destruir qualquer chance das pessoas entenderem o supremo valor da adoração. Agora, uma equipe de louvor que adora na plataforma e adora lado a lado com os seus irmãos, quando não estão escalados, no caso, ela está liderando louvor lá do banco. E é disso que eu quero falar, porque isso qualquer um pode fazer. Você pode ser, você que é membro da igreja, certo? Você pode ser, lá do seu banco, lá da sua cadeira, um encorajador, um entusiasta, uma pessoa que vai inspirar outras pessoas a adorarem a Deus também, não é? Em toda a igreja nós temos aqueles irmãos e irmãs que são assim. Eles são uma bênção, não é verdade? Aquelas pessoas que nós olhamos para elas e imediatamente somos inspirados a amar a Jesus. Aquelas pessoas que demonstram quando oram, quando adoram, quando louvam, que elas estão de corpo, alma e entendimento envolvidas naquela experiência, não é? Que aquilo para elas não é sobre cantar canções apenas. Aquilo para elas é uma experiência de encontro, de abraço, de enchimento do próprio Deus que está ali, está vivo e está presente e está interessado em se manifestar no meio da sua igreja, não é? Então, algumas pessoas no meio da igreja entendem isso melhor. E elas vão com tudo. Elas adoram com entendimento, elas adoram com paixão, elas adoram usando o seu corpo, levantando as mãos, elas adoram com tudo que elas são e com tudo que elas têm. E essas pessoas, muitas vezes, lideram louvor na igreja muito mais do que o próprio ministro de louvor, muito mais do que a própria equipe de louvor. Elas estão contagiando, elas estão inspirando outras pessoas a também adorarem a Deus. Eu lembro quando eu comecei numa igreja, a frequentar uma igreja, eu tinha meus 16 anos, mais ou menos, e eu via as pessoas assim levantando as mãos. Eu achava aquilo muito estranho. Eu ficava com meus braços cruzados ali e observando aquelas pessoas. E eu achava que se eu fizesse aquilo algum dia, as pessoas iam olhar para mim e achar que eu estava sendo radical demais com a minha experiência religiosa ou indo fundo demais, não é? E eu achava que era um limite que eu não podia cruzar. Mas ao mesmo tempo eu queria Deus. Ao mesmo tempo, eu tinha uma fome muito grande por Deus no meu coração. E, ao mesmo tempo, eu comecei a enxergar uma conexão entre aquelas pessoas que tinham aquela experiência vibrante de adoração durante o culto e a vida particular delas. Eu comecei a conhecer essas pessoas mais de perto e comecei a ver que aquela experiência que elas tinham no culto, de adoração, de enchimento da presença de Deus, de devoção e dedicação a Deus durante a adoração, aquilo fazia uma diferença real na vida delas. Porque elas estavam realmente se transformando em pessoas diferentes. À medida que elas se enchiam do Espírito Santo, elas estavam manifestando na sua vida particular, privada e pessoal, os frutos desse Espírito que estava as enchendo enquanto elas convidavam, vem sobre mim, Espírito Santo. Aí eu falei, opa, eu quero esse negócio aí. E aí eu comecei meio com vergonha, né? Eu levantava a mão ali meio tímido. E isso foi o início de uma experiência, não é? Que foi ficando cada vez mais rica e cada vez mais profunda, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer um pode ser um líder de louvor do seu banco. Qualquer um pode espalhar centelhas desse fogo
de amor por Jesus e pela presença dele no meio da igreja, não é? Qualquer um pode ensinar sobre o que é adorar para as pessoas apenas adorando, apenas dando exemplo, apenas fazendo aquilo para o qual elas foram chamadas a fazer, não é? Então, toda a igreja é responsável por uma construção de uma cultura de adoração. Se o louvor não está indo muito bem na sua igreja, não coloque a culpa exclusivamente na equipe de louvor. Não coloque a culpa exclusivamente no ministro de louvor. Pode ser que eles estejam fazendo um papel ruim, como a gente já conversou aqui nas outras aulas. Sim, pode ser que eles estejam usando músicas erradas. Ok, ore por isso. Converse com eles. Converse com o seu pastor. Que eles melhorem no serviço e na atividade deles, porque isso é importante. Mas não espere exclusivamente da equipe de louvor. Seja você, não é? Um trabalhador na construção de uma cultura de louvor na sua igreja. Porque mesmo ao fazer aquilo que você faz, você está ajudando a sua equipe de louvor a entender, a sentir o que Deus está fazendo no meio da igreja. Às vezes, quando eu estou liderando louvor, e geralmente os períodos de louvor naturalmente oscilam, não é? Tem período de louvor, você que lidera louvor e está me ouvindo, talvez vai se identificar com isso. Tem período de louvor que você teve aquela sensação de que o céu desceu, maravilhoso, não é? Você sente a unção, o mover de Deus na igreja. Tem período de louvor que parece que as coisas não funcionam, não é? Parece que as pessoas não estão se conectando e você fica naquele desespero. Mas é nesses momentos que a gente precisa, como equipe de louvor, daqueles irmãos que são talvez os mais disciplinados, talvez os mais apaixonados, que mesmo quando tecnicamente as coisas do período de louvor não estão indo bem, elas estão lá adorando, elas estão lá levantando as mãos, elas estão lá demonstrando o seu amor por Jesus naquele momento. E ao fazerem isso, elas não estão só encorajando e inspirando os irmãos do seu lado. Elas estão inspirando a própria equipe de louvor a olhar para elas. Muitas vezes eu olho para esses irmãos e o meu coração é renovado na esperança do meu chamado e daquilo que eu estou fazendo. Então, você, mais uma vez, aí do seu banco, aí do seu lugar, pode ser uma pessoa que constrói cultura de louvor e adoração na sua igreja, ao encorajar as pessoas ao seu redor, mas também ao encorajar a sua própria equipe de louvor. Ore por ela, modele a adoração no meio dos seus irmãos na sua igreja, faça o seu papel, uma igreja consciente, em que todos os membros são responsáveis em fazer com que a adoração de uma igreja seja profunda, seja poderosa, seja transformadora, não é? Essa igreja, então, fará com que essa cultura cresça. E por fim, na verdade, qual é a diferença de uma igreja com uma cultura de adoração rica? A diferença está nos benefícios que nós encontramos na adoração e não na própria experiência da adoração em si e não na própria atividade de adoração em si. Nós acreditamos que quando nós adoramos ao Senhor, Ele se manifesta entre nós. Quando nós estamos ocupados em adorá-lo, o tabernáculo de Deus se estende sobre a sua igreja. E quando o tabernáculo de Deus se estende sobre a sua igreja, ou a presença do Senhor se estende sobre a sua igreja, então a igreja vai experimentar cura, ela vai experimentar libertação, ela vai experimentar santificação,
ela vai experimentar salvação e quebrantamento, ela vai experimentar convicção de pecados, apenas pelo fato da presença de Deus se manifestar no meio dela. E a presença de Deus se manifesta quando nós estamos ocupados em adorar ao Senhor. Bom, é isso, me despeço agora dessas aulas, agradeço mais uma vez por você me acompanhar aqui, que Deus te abençoe no restante das aulas do Deeper, que o Senhor possa continuar abençoando e te levando a alcançar os propósitos de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém.